Imagine acordar com a certeza tranquila de que aconteça o que acontecer hoje, tudo vai acabar dando certo. Não uma certeza ingênua, que nega as dificuldades e finge que os problemas não existem, mas uma certeza profunda, ancorada, de que você tem dentro de si e ao seu redor tudo o que precisa para atravessar este dia e transformá-lo em algo bom. A maioria das pessoas acorda com o oposto disso. Acorda já na tensão, já esperando o que pode dar errado, já carregando o peso das preocupações antes mesmo de colocar os pés no chão. E essa forma de começar o dia determina em grande parte como o dia inteiro vai se desenrolar. Existe uma diferença profunda entre começar o dia esperando o pior e começar o dia com a certeza de que tudo vai dar certo. E essa diferença não é apenas uma questão de otimismo vazio. Napoleon Hill passou décadas estudando como o estado mental com que uma pessoa começa o dia influencia tudo o que acontece depois. E ele documentou que aquilo que esperamos, aquilo que afirmamos sobre o nosso dia, logo ao acordar, tem um poder real de moldar como percebemos, como reagimos e como agimos ao longo de todas as horas que se seguem. Amanhã não é apenas o começo do dia, é onde o tom do dia é definido. Hoje você vai entender por que começar amanhã com a certeza de que tudo vai dar certo não é ilusão, mas uma das formas mais poderosas de efetivamente fazer o dia dar certo. Vai entender como essa certeza matinal muda a sua percepção, as suas reações e as suas ações de formas que aumentam as chances de tudo realmente se resolver bem. Vai entender como cultivar essa certeza de manhã, mesmo diante das dificuldades. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, já associava a manhã à renovação, à misericórdia que se renova a cada amanhecer e à confiança que transforma o dia. Antes de continuar, escreva nos comentários: nesta manhã tudo vai dar certo. Não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu começar o dia a partir da certeza e não do medo, e assim moldar o dia inteiro. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill chegou a compreender o poder da certeza matinal, estudando como as pessoas de grande realização começavam os seus dias. Ele esperava encontrar pessoas que simplesmente acordavam e mergulhavam no trabalho, sem muita atenção ao próprio estado mental. Mas encontrou algo diferente. Muitas dessas pessoas tinham uma relação muito consciente com a forma como começavam o dia. Elas não se entregavam à tensão e à preocupação logo ao acordar. Ao contrário, cultivavam deliberadamente um estado de confiança, de expectativa positiva, de certeza de que dariam conta do que o dia trouxesse. E ele percebeu que essa certeza matinal não era ingenuidade nem negação das dificuldades. Essas pessoas sabiam que o dia traria desafios, sabiam que nem tudo sairia como planejado, mas elas escolhiam começar o dia a partir da certeza de que atravessariam esses desafios e os transformariam em algo bom, em vez de começar a partir do medo de que os desafios as derrubariam. E essa diferença de ponto de partida, ele documentou, mudava profundamente como elas percebiam e enfrentavam tudo o que acontecia ao longo do dia. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, aponta para a renovação que cada manhã traz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Renovam-se cada manhã. Cada amanhecer traz uma renovação, uma nova chance, uma misericórdia fresca. E começar amanhã reconhecendo essa renovação, essa nova oportunidade que cada dia oferece, é começar a partir da confiança de que há, a cada manhã, tudo o que se precisa para atravessar o dia. Vamos entender agora, com profundidade real, por que começar amanhã com a certeza de que tudo vai dar certo tem o poder de efetivamente moldar o dia. Napoleon Hill,
identificou os elementos centrais desse poder, e vamos examinar cada um deles. O primeiro elemento é a forma como a expectativa molda a percepção. Napoleon Hill observou que aquilo que esperamos encontrar molda profundamente aquilo que efetivamente percebemos. Quem começa o dia esperando que as coisas deem errado, tende a notar, ao longo do dia, exatamente as coisas que confirmam essa expectativa, enquanto ignora as que a contrariam. E quem começa o dia esperando que as coisas deem certo, tende a notar as oportunidades, as soluções, os aspectos positivos que o outro simplesmente não enxerga. Isso não é magia, é a forma como a atenção funciona. A mente não consegue processar tudo o que acontece ao redor, então ela filtra, selecionando aquilo que considera relevante. E a expectativa é um dos principais critérios desse filtro. Quando você espera dificuldade, o seu filtro destaca as dificuldades. Quando você espera que dê certo, o seu filtro destaca os caminhos para que dê certo. A mesma realidade, filtrada por expectativas diferentes, produz experiências completamente diferentes, e a expectativa é definida em grande parte logo pela manhã. Napoleon Hill dava um exemplo simples que torna isso concreto. Pense em quando você decide comprar um carro de um certo modelo. De repente, você começa a ver aquele modelo por toda parte, nas ruas, nos estacionamentos, em todo lugar. O modelo não passou a existir mais de repente. Ele sempre esteve ali. O que mudou foi o seu filtro de atenção, que passou a destacar aquilo que se tornou relevante para você. A sua mente estava, o tempo todo, filtrando a mesma realidade de acordo com aquilo que você tinha em foco. A expectativa matinal funciona exatamente assim. Quando você começa o dia com a expectativa de que as coisas vão dar errado, você programa o seu filtro para destacar tudo o que confirma essa expectativa. Cada pequeno problema salta aos seus olhos, cada dificuldade é ampliada, enquanto as coisas boas passam despercebidas. E ao fim do dia, você tem a impressão de que foi um dia terrível, não porque necessariamente foi, mas porque o seu filtro destacou apenas o ruim. Quando você começa o dia com a expectativa de que as coisas vão dar certo, o seu filtro se reprograma. Ele passa a destacar as oportunidades, as soluções, os pequenos bens que acontecem ao longo do dia. Os problemas ainda existem, mas você os vê em proporção, junto com tudo o mais em vez de ampliados e isolados. E ao fim do dia, você tem a impressão de que foi um bom dia, porque o seu filtro destacou o bem que realmente estava lá. Napoleon Hill documentou que essa reprogramação do filtro de atenção, feita através da expectativa matinal, era uma das formas mais concretas pelas quais a manhã moldava a experiência do dia inteiro. Diga agora em voz alta: eu começo o meu dia esperando o bem, e assim eu o enxergo por toda parte. Mais uma vez, eu espero que tudo dê certo, e assim eu vejo os caminhos. De novo, a minha expectativa molda a minha percepção, e eu escolho esperar o bem. O segundo elemento é o que Napoleon Hill chamava de estado que define a reação. Ele observou que o estado emocional com que começamos o dia funciona como um filtro através do qual reagimos a tudo o que acontece. Quem começa o dia num estado de tensão e medo reage a cada contratempo de forma exagerada, porque já parte de um estado alterado. Quem começa o dia num estado de calma e certeza reage aos mesmos contratempos com muito mais equilíbrio, porque parte de um estado estável. Isso significa que o mesmo acontecimento pode gerar reações completamente diferentes, dependendo do estado com que a pessoa começou o dia. Um pequeno problema, para quem acordou tenso e esperando o pior, pode parecer a confirmação de que o dia está perdido, gerando uma reação desproporcional. O mesmo pequeno problema, para quem acordou calmo e confiante, é apenas um contratempo a ser resolvido, gerando uma reação equilibrada. Napoleon Hill documentou que o estado matinal era, portanto, um dos maiores determinantes de como a pessoa reagiria a tudo o que o dia trouxesse. Ele comparava o estado matinal ao nível de água de um copo. Se o copo já está cheio até a borda, qualquer gota a mais o faz transbordar. Se o copo está pela metade, há espaço para receber muito mais antes de transbordar. Quem começa o dia tenso e sobrecarregado é como um copo já cheio até a borda.
Qualquer contratempo, por menor que seja, faz tudo transbordar, gerando reações desproporcionais. Quem começa o dia calmo é como um copo pela metade. Há muito espaço para absorver os contratempos sem transbordar. E ele observava que essa diferença tinha consequências que se espalhavam para além da própria pessoa. Quem reage de forma desproporcional aos contratempos por ter começado o dia sobrecarregado, frequentemente prejudica as próprias relações, diz coisas de que se arrepende, toma decisões ruins no calor da reação exagerada. E cada uma dessas reações desproporcionais cria novos problemas, que por sua vez confirmam a sensação de que o dia está indo mal, num ciclo que se retroalimenta. O estado matinal, nesse sentido, não apenas moldava as reações, mas podia desencadear uma cascata de consequências ao longo de todo o dia. Napoleon Hill documentou que começar o dia num estado de calma e certeza era como esvaziar parte do copo antes de começar, criando espaço para absorver os contratempos inevitáveis sem transbordar. E que essa gestão do estado matinal era uma das formas mais eficazes de evitar a cascata de reações desproporcionais, que transformava pequenos problemas em dias arruinados. O terceiro elemento é o que Napoleon Hill chamava de confiança, que gera ação corajosa. Ele observou que quem começa o dia com a certeza de que tudo vai dar certo, age de forma diferente de quem começa com medo. A certeza gera coragem, gera disposição para tentar, para arriscar, para agir. O medo gera hesitação, gera recuo, gera paralisia. E ao longo do dia, essas diferenças de ação se acumulam, produzindo resultados muito diferentes. Quem parte da certeza de que vai dar certo se dispõe a fazer aquela ligação, a tentar aquela oportunidade, a dar aquele passo que quem parte do medo evita. E como a ação é o que produz os resultados, quem age mais, impulsionado pela certeza, tende a colher mais do que quem se retrai, paralisado pelo medo. A certeza matinal, nesse sentido, não apenas faz a pessoa se sentir melhor, mas efetivamente a leva a agir de formas que aumentam as chances de o dia dar certo. Napoleon Hill documentou que essa era uma das formas mais concretas pelas quais a expectativa positiva se traduzia em resultados reais. Ele explicava que existia aqui um ciclo que se retroalimentava e que podia girar tanto para cima quanto para baixo. Quem começa o dia com certeza age com mais coragem, e a ação corajosa produz mais resultados positivos, e esses resultados reforçam a certeza, que gera ainda mais ação corajosa. É um ciclo virtuoso que se fortalece a cada volta. Já quem começa o dia com medo, age com hesitação, e a hesitação produz menos resultados, e a falta de resultados reforça o medo, que gera ainda mais hesitação. É um ciclo vicioso que se aprofunda a cada volta. E o ponto de partida desse ciclo, segundo Napoleon Hill, era definido em grande parte pela manhã. A forma como a pessoa começava o dia inclinava o ciclo para o lado virtuoso ou para o lado vicioso. Uma manhã de certeza inclinava o dia para o ciclo virtuoso da coragem, que gera resultados que reforçam a certeza. Uma manhã de medo inclinava o dia para o ciclo vicioso da hesitação, que gera falta de resultados que reforça o medo. E por isso, a manhã tinha um poder tão desproporcional. Ela definia para qual lado o ciclo do dia inteiro tenderia a girar. Napoleon Hill observava que isso dava à pessoa um ponto de alavancagem poderoso. Ela não precisava tentar mudar o dia inteiro de uma vez, o que seria difícil. Precisava apenas inclinar o ciclo na direção certa logo pela manhã, cultivando a certeza, e deixar que o ciclo virtuoso fizesse o resto ao longo do dia. Um pequeno investimento de alguns minutos pela manhã, bem aplicado, produzia efeitos que se multiplicavam ao longo de todas as horas seguintes, porque inclinava todo o ciclo do dia na direção do bem. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo, enquanto ouve isso, que vem começando os seus dias na tensão e no medo, e que isso vem moldando os seus dias para pior, curta esse vídeo agora. Esse gesto é, em si, um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto elemento é o que Napoleon Hill chamava de certeza que não é negação. Este é um ponto crucial, porque é onde muitas pessoas entendem errado.
Começar o dia com a certeza de que tudo vai dar certo não significa negar as dificuldades, fingir que os problemas não existem, ou se iludir com um otimismo vazio. Significa reconhecer que os desafios virão e, ao mesmo tempo, confiar na própria capacidade de atravessá-los e transformá-los em algo bom. A diferença entre a certeza verdadeira e a negação ingênua é enorme. A negação ingênua diz que nada de ruim vai acontecer e por isso desmorona quando algo ruim inevitavelmente acontece. A certeza verdadeira diz que, aconteça o que acontecer, eu darei um jeito. Eu atravessarei, eu transformarei isso em algo bom. E por isso ela não desmorona diante das dificuldades, porque já as contava, e a sua confiança nunca esteve na ausência de problemas, mas na própria capacidade de lidar com eles. Napoleon Hill era enfático nessa distinção, porque a certeza verdadeira era robusta, enquanto a negação ingênua era frágil e se quebrava ao primeiro obstáculo. Ele explicava que a frase "tudo vai dar certo" não era uma previsão de que nenhum problema apareceria, mas uma declaração de confiança de que, no fim, mesmo através dos problemas, as coisas se encaminhariam para o bem. É uma certeza que inclui as dificuldades no caminho, não que as exclui. E por incluí-las, ela não é abalada quando elas chegam, porque elas já eram esperadas como parte do processo de tudo, no fim, dar certo. Napoleon Hill fazia uma distinção que ajuda a entender isso na prática. Ele dizia que existiam dois tipos de otimismo e que apenas um deles era útil. O primeiro tipo, que ele considerava frágil e até perigoso, era o otimismo que negava a realidade, que insistia que tudo estava bem quando não estava, que se recusava a olhar para os problemas. Esse otimismo desmoronava diante da realidade, porque estava construído sobre a negação, e a realidade sempre acabava furando a bolha da negação. O segundo tipo, que ele considerava poderoso e robusto, era o otimismo que olhava a realidade de frente, reconhecia os problemas em toda a sua dificuldade, e ainda assim mantinha a confiança de que era possível atravessá-los e transformá-los em bem. Esse otimismo não desmoronava diante da realidade, porque já a havia encarado. Ele não dependia de as coisas estarem fáceis, mas da confiança na própria capacidade de lidar com elas, por mais difíceis que fossem. Napoleon Hill chamava esse segundo tipo de otimismo realista, ou confiança madura, e o considerava uma das forças mais poderosas que uma pessoa podia cultivar. A certeza de que tudo vai dar certo, quando bem compreendida, era desse segundo tipo. Não era a negação ingênua que finge que não há problemas, mas a confiança madura que reconhece os problemas e ainda assim afirma: eu vou atravessar isso, eu vou dar um jeito. Isso também vai se resolver de alguma forma. E era justamente por ser desse tipo robusto e não do tipo frágil que essa certeza tinha o poder de sustentar a pessoa através de qualquer dificuldade que o dia trouxesse, sem se quebrar ao primeiro obstáculo. O quinto elemento é o que Napoleon Hill chamava de âncora na renovação de cada manhã. Ele observou que cada manhã oferece, de forma real e simbólica, um recomeço. O dia anterior acabou, com tudo o que teve de bom e de ruim. E amanhã oferece uma página nova, uma chance de recomeçar independentemente de como o dia anterior terminou. Começar amanhã, reconhecendo essa renovação, essa nova chance que cada dia oferece, era uma das formas mais poderosas de cultivar a certeza de que tudo daria certo. Napoleon Hill documentou que as pessoas que tratavam cada manhã como um recomeço genuíno desenvolviam uma resiliência muito maior do que as que arrastavam o peso de cada dia para o dia seguinte, porque quem reconhece a renovação de cada manhã nunca acumula o peso de uma sequência inteira de dias ruins. Cada manhã zera a conta, oferece uma nova chance e permite começar de novo a partir da certeza, não importa o que tenha acontecido antes. Salmos capítulo 118, versículo 24, expressa essa celebração de cada novo dia. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia. Cada dia é um dia feito, dado, oferecido. E a resposta a esse presente é o regozijo, a alegria, a disposição de recebê-lo como algo bom. Começar amanhã com essa postura
de receber o dia como um presente a ser vivido bem, é começar a partir da certeza que molda o dia inteiro. O sexto elemento é o que Napoleon Hill chamava de certeza, que se sustenta na ação, não apenas no sentimento. Ele fazia questão de deixar claro que a certeza de que tudo vai dar certo não era apenas um sentimento a ser cultivado passivamente, mas uma postura que se completava na ação. Não bastava sentir que tudo daria certo e depois passar o dia sem fazer nada. A certeza verdadeira impulsionava a pessoa a fazer a sua parte, a agir, a construir ativamente o dar certo que ela afirmava. Ele explicava que a certeza e a ação trabalhavam juntas. A certeza dava a energia, a coragem, a disposição para agir. E a ação transformava a certeza em resultado concreto. Quem apenas afirmava que tudo daria certo, sem agir, estava se iludindo. E quem agia sem a certeza, a partir do medo, agia com hesitação e menos eficácia. A combinação das duas, a certeza que impulsiona a ação e a ação que concretiza a certeza, era o que efetivamente fazia os dias darem certo. Napoleon Hill documentou que essa união entre o afirmar e o agir era o que separava a certeza poderosa da ilusão vazia. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra o poder da certeza matinal de forma concreta. Ele descreveu o caso de uma pessoa que vivia presa a um ciclo de manhãs sombrias. Ela acordava já na tensão, já esperando o pior, já revisando mentalmente tudo o que poderia dar errado naquele dia. E sem perceber, essa forma de começar o dia moldava o dia inteiro. Ela enxergava problemas por toda parte, reagia de forma exagerada a cada contratempo, hesitava diante das oportunidades por medo, e ao fim do dia, colhia exatamente a confirmação daquilo que temia pela manhã. Os dias dela davam errado em grande parte porque ela os começava esperando que dessem. Napoleon Hill documentou que essa pessoa não tinha consciência de como a própria forma de começar o dia contribuía para como o dia se desenrolava. Ela achava que os dias eram ruins e que por isso ela acordava tensa, quando na verdade era em grande parte o contrário. Ela acordava tensa e esperando o pior, e isso ajudava a tornar os dias ruins. A tensão matinal era, sem que ela percebesse, uma das causas dos dias difíceis, não apenas uma reação a eles. O ponto de virada, segundo o relato registrado, veio quando alguém a ajudou a perceber esse ciclo e a entender que ela podia interrompê-lo justamente onde ele começava, na manhã. Foi convidada a fazer um experimento simples, mas que parecia difícil no começo. Dedicar os primeiros minutos de cada manhã a cultivar deliberadamente a certeza de que aquele dia daria certo, antes de se entregar à atenção automática. Reconhecer a renovação do novo dia, afirmar a confiança e só então começar o dia de fato. Nas primeiras manhãs, segundo o relato, foi difícil, porque a atenção automática era um hábito profundo e a certeza afirmada parecia forçada diante de anos de manhãs sombrias. Mas ela persistiu, cultivando a certeza a cada manhã, mesmo quando parecia artificial. E aos poucos algo começou a mudar. As manhãs foram ficando mais leves. A certeza foi deixando de parecer forçada e começando a parecer natural. E com a mudança das manhãs, os dias começaram a mudar também. E a transformação, segundo Napoleon Hill, foi profunda. À medida que ela passou a começar os dias a partir da certeza em vez do medo, a sua percepção mudou e ela começou a enxergar oportunidades e soluções onde antes só via problemas. As suas reações mudaram e ela passou a lidar com os contratempos com muito mais equilíbrio. E as suas ações mudaram e ela passou a agir com mais coragem, impulsionada pela certeza. Os dias dela, que antes davam errado em grande parte porque ela os começava esperando isso, passaram a dar certo com muito mais frequência, em grande parte porque ela passou a começá-los com a certeza de que dariam. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu passei anos começando cada dia esperando o pior, e o pior quase sempre vinha, sem que eu percebesse que a minha própria expectativa ajudava a trazê-lo."
No dia em que aprendi a começar a manhã com a certeza de que tudo daria certo e a agir a partir dessa certeza, meus dias começaram a se transformar de dentro para fora. Napoleon Hill registrou um detalhe do processo dessa pessoa que ele considerava especialmente instrutivo. Ela contou que a mudança não foi imediata e que houve dias no começo em que ela cultivou a certeza pela manhã e mesmo assim o dia trouxe dificuldades reais. E que houve um momento em que ela quase desistiu, pensando que a prática não funcionava, porque os problemas não desapareceram. Foi então que ela entendeu algo que mudou tudo. Ela percebeu que a certeza matinal nunca prometeu que os problemas desapareceriam. O que ela prometia era que a pessoa os atravessaria melhor, os enxergaria em proporção, reagiria a eles com mais equilíbrio e encontraria os caminhos para resolvê-los. E quando ela olhou com atenção, percebeu que era exatamente isso que estava acontecendo. Os problemas ainda vinham, mas ela os estava atravessando de uma forma completamente diferente, com mais calma, mais clareza e mais eficácia. A certeza não eliminou os problemas, mas transformou a pessoa que os enfrentava. Napoleon Hill considerava essa compreensão essencial, porque muitas pessoas abandonavam a prática ao perceberem que os problemas não desapareciam, sem entender que o objetivo nunca foi eliminar os problemas, mas transformar a forma como se lida com eles. E essa transformação, ele documentava, era muito mais valiosa do que a ausência de problemas jamais seria, porque a vida sempre traria problemas, e o que fazia a diferença não era ter ou não tê-los, mas a pessoa que se era ao enfrentá-los. A certeza matinal fazia dela uma pessoa mais forte diante dos mesmos problemas. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é a proteção dos primeiros minutos para a certeza. Antes de se entregar à atenção automática, antes de pegar o telefone, antes de mergulhar nas preocupações, reserve os primeiros minutos da manhã para cultivar deliberadamente a certeza de que este dia vai dar certo. Esse é o momento mais poderoso para definir o tom do dia, e protegê-lo da tensão automática é o primeiro passo. Napoleon Hill documentou que os primeiros minutos da manhã, usados de propósito, tinham um poder desproporcional sobre o dia inteiro. A segunda prática é a afirmação matinal da certeza. Nesses primeiros minutos, afirme com convicção, e de preferência em voz alta, que este dia vai dar certo, que você tem o que precisa para atravessá-lo, que você vai transformar o que vier em algo bom. Afirme com emoção, sentindo a certeza, não apenas recitando as palavras. Napoleon Hill documentou que a afirmação matinal, feita com emoção genuína, ajudava a instalar o estado de certeza que moldaria o dia. A terceira prática é o reconhecimento da renovação. Ao acordar, reconheça conscientemente que este é um novo dia, uma nova chance, uma página em branco, independentemente de como o dia anterior terminou. Deixe o ontem no ontem e receba o hoje como uma renovação genuína. Napoleon Hill documentou que esse reconhecimento da renovação de cada manhã era uma das formas mais poderosas de não arrastar o peso dos dias anteriores e de começar cada dia a partir da certeza. Aqui quero pausar. Esse processo completo de transformar as suas manhãs e, através delas, os seus dias, com um método estruturado para cultivar a certeza que molda o dia inteiro, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é a tradução da certeza em ação. Não deixe a certeza parar no sentimento. Ao longo do dia, haja a partir dela. Faça aquela ligação, tente aquela oportunidade, dê aquele passo que a certeza torna possível e que o medo evitaria. Napoleon Hill documentou que a certeza só se completava na ação, e que era a união entre a certeza afirmada de manhã e a ação corajosa ao longo do dia que efetivamente fazia os dias darem certo. A quinta prática é o reforço diante dos contratempos. Quando um contratempo aparecer ao longo do dia, e eles aparecerão,
Use-o como uma oportunidade de reforçar a certeza em vez de abandoná-la. Lembre-se de que a certeza de que tudo vai dar certo sempre incluiu os contratempos no caminho, e reafirme que você vai atravessar aquele também. Napoleon Hill documentou que a certeza verdadeira se fortalecia ao ser mantida através das dificuldades e que abandoná-la ao primeiro problema era desperdiçar todo o seu poder. A sexta prática é a proteção contra a invasão da tensão externa. Preste atenção ao que você permite que entre na sua mente nos primeiros minutos da manhã. As notícias alarmantes, as mensagens de trabalho, as redes sociais carregadas de tensão, tudo isso invade o seu estado matinal e o contamina antes que você tenha a chance de defini-lo. Napoleon Hill observou que proteger os primeiros minutos da manhã dessas invasões era essencial, porque uma vez que a tensão externa se instala, ela sequestra o estado que você poderia ter escolhido cultivar. Defina o seu estado antes de deixar o mundo defini-lo por você. A sétima prática é a criação de um ritual matinal. Em vez de deixar amanhã ao acaso, crie um pequeno ritual que estabeleça deliberadamente o estado de certeza. Pode ser a respiração, a afirmação, um momento de oração ou gratidão, alguns minutos de silêncio. O importante é que seja consistente, repetido a cada manhã, para que se torne uma âncora automática que estabelece o estado certo. Napoleon Hill documentou que as pessoas que tinham rituais matinais consistentes começavam os dias a partir de um estado muito mais estável e escolhido do que as que deixavam amanhã ao acaso. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que a forma como uma pessoa começa o dia é, num sentido profundo, uma escolha sobre quem ela vai ser naquele dia e como vai encarar tudo o que vier. E que essa escolha, feita logo pela manhã, tinha um poder desproporcional, porque definia o tom, a expectativa, o estado e a postura a partir dos quais todo o resto do dia seria vivido. Começar o dia era como definir a primeira peça de dominó de uma sequência. A forma como ela cai influencia como todas as outras vão cair. Ele percebeu que a maioria das pessoas abria mão dessa escolha, deixando que o estado com que acordavam fosse definido automaticamente pela tensão, pelas preocupações, pelas mensagens que consumiam logo ao acordar. Elas permitiam que o mundo definisse o tom do seu dia, em vez de definirem elas mesmas. E ao fazer isso, entregavam o poder de moldar o próprio dia, tornando-se reféns do estado aleatório com que acordavam, em vez de donas do estado que escolhiam cultivar. A libertação, segundo Napoleon Hill, vinha de assumir conscientemente essa escolha matinal, de perceber que os primeiros minutos da manhã eram uma oportunidade de decidir, deliberadamente, a partir de que estado e de que expectativa o dia seria vivido. E que essa decisão tomada de propósito a cada manhã era uma das formas mais poderosas de moldar não apenas os dias individuais, mas através deles, a vida inteira, que afinal é feita de dias, um após o outro. Ele também observava que havia nessa certeza matinal uma dimensão de fé profunda. Para quem cria, começar o dia com a certeza de que tudo daria certo não era apenas uma técnica psicológica, mas um ato de confiança numa providência maior, que zela e conduz, que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que confiam. Essa fé dava à certeza matinal uma âncora ainda mais profunda, porque a confiança não repousava apenas na própria capacidade, mas também nesse cuidado maior que sustenta e conduz os caminhos. Romanos capítulo 8, versículo 28, expressa essa confiança profunda. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem. Não que todas as coisas sejam boas, mas que todas, inclusive as difíceis, contribuem ao final para o bem. Começar amanhã com essa confiança de que mesmo aquilo que parece difícil está sendo tecido para um bem maior é começar a partir de uma certeza que nenhuma dificuldade do dia consegue abalar por completo. Existe ainda uma última observação que Napoleon Hill considerava essencial e que protege contra uma distorção. Ele deixava claro que começar o dia com a certeza de que tudo vai dar certo
não substituía o trabalho, o esforço e a responsabilidade. Não era uma fórmula mágica em que bastava afirmar de manhã para que o dia se resolvesse sozinho enquanto a pessoa nada fazia. A certeza matinal preparava o estado, a expectativa e a postura, mas era a ação ao longo do dia que colhia os resultados. Quem entendia isso usava a certeza matinal como um poderoso ponto de partida para um dia de ação eficaz. Quem não entendia, caía na ilusão de que bastava afirmar e colhia a frustração de dias que não davam certo apesar das afirmações, porque faltava a ação que as completaria. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que a manhã era um dos pontos de maior alavancagem que existiam para transformar não apenas o dia, mas a vida. E que começar cada manhã cultivando deliberadamente a certeza de que tudo daria certo e então agindo a partir dessa certeza era uma das formas mais simples e mais poderosas de moldar os dias na direção do bem, uma manhã de cada vez. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento, sentindo cada palavra como verdade. Nesta manhã eu escolho começar o dia a partir da certeza e não do medo. Repita: eu começo o meu dia a partir da certeza. Eu espero o bem, e assim eu o enxergo nos caminhos e nas oportunidades ao longo do dia. Repita: eu espero o bem, e assim eu o encontro. Eu recebo este dia como uma renovação, uma página nova, independentemente de como foi ontem. Repita: cada manhã é uma renovação para mim. Eu traduzo a minha certeza em ação corajosa, fazendo a minha parte para que o dia dê certo. Repita: eu afirmo a certeza e eu ajo. Mesmo diante dos contratempos, eu reafirmo que vou atravessar e transformar tudo em bem. Repita: eu atravesso os contratempos e sigo em frente. Eu começo meu dia vencendo porque escolhi começá-lo com a certeza de que tudo vai dar certo. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo porque nesta manhã tudo vai dar certo. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que a forma como uma pessoa começa o dia molda profundamente como o dia se desenrola. Quem começa esperando o pior tende a colher o pior, em grande parte porque a própria expectativa molda a percepção, as reações e as ações na direção daquilo que se teme. E quem começa com a certeza de que tudo vai dar certo e age a partir dessa certeza, tende a colher muito mais dias bons, porque a certeza molda tudo na direção do bem. A escolha de como começar amanhã sempre esteve disponível e é uma das mais poderosas que existem. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários: nesta manhã tudo vai dar certo. Curta esse vídeo se você entendeu enquanto ouvia que a forma como você começa o dia molda o dia inteiro. Compartilhe com alguém que precisa começar as manhãs com mais certeza e menos medo. E se inscreva no canal porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã começada a partir da certeza, com mais um dia moldado na direção do bem. A forma como você começa o dia sempre esteve nas suas mãos, e ela molda tudo o que vem depois. A diferença, a partir de hoje, é que você decidiu começar cada manhã com a certeza de que tudo vai dar certo, e agir a partir dela. Vá com essa certeza, e comece seu dia vencendo.